Bem-vindos ao nosso podcast com a Lia, amigável. Que eu te escuto. A gente tá com uma convidada muito especial no episódio de hoje. A nossa querida Lia, ela veio desde Curitiba pra gravar com a gente. Uma salva de palmas. Obrigada, meninas, amo vocês. Muito bom, gente. A gente aproveitou que estávamos juntas pra gravar um vídeo respondendo perguntas sobre Cuba, porque somos todas cubanas. Sim. Morávamos, a Lia não morava no mesmo estado, pode-se falar estado, né? Província. Pode ser, na cidade. Então ela vai ter talvez uma perspectiva diferente de algumas coisas. E também porque a Lia morou em outro país antes de morar no Brasil. Então ela saiu... Conta aí um pouquinho pra agora gente. você pode contar. Então, gente, eu saí de Cuba faz 4 anos, eu morei 2 em Trinidade e Tobago. Lá, tipo assim, foi uma experiência super incrível. Eu conheci outra cultura. Foi, assim, eu aprendi inglês lá. É uma cultura muito diferente do que aqui no Brasil. Que chique. E, assim, eu tenho uma perspectiva, mesmo como vocês falaram, por conta que eu sou da Havana, vocês são de outra parte, né? Vocês são de Matanzas. Daí a gente tem a mesma cultura, só que com algumas coisas diferentes, Perfeito, né? sim. Mas é muito legal. A gente aqui tem uma soma de coisas. A gente se viu e a gente, tipo, meu Deus, você é igual no Instagram. Foi um pouco louco a forma em que a gente se conheceu, né? Foi. Foi muito. Porque, tipo assim, eu e a Emily, a gente se conheceu em Cuba. A Lia, como eu morava em outro estado, a gente não conheceu ela. Mas ela fazia parte da mesma denominação de igreja, né? Só que em outra província. E mesmo assim a gente não se conheceu. E mesmo assim a gente não se conheceu. Aí eu acho que ela conheceu... Aí eu conheci a Melanie, ou seja, a irmã da Emily. Eu conheci, a gente tem amigos em comum. Daí eu vim, né, quando você vai pra outro país, você sempre procura essas pessoas que são do teu país. Sim. Daí eu conheci a Melanie, daí a Melanie é tua irmã, e você conhecia a Mafa, e aí a gente se conheceu e a gente se tornou amiga. Aí do nada ela na nossa casa, vindo visitar a gente. A gente contando, desabafando sobre todos os nossos traumas. Até porque, assim, os cubanos, a gente entra em confiança muito rápido. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Sim. Então, a dinâmica hoje é assim. A gente abriu caixinha de perguntas nos nossos Instagrams pessoais. E vocês mandaram, a gente selecionou ali algumas perguntas. E estão todas aqui. Aí a gente vai escolher uma pergunta, vai ler De cada, né? E vamos comentar sobre ela, né? responder. Pode começar, Lia. Fechou, vai. Começa. Tá. Toma. A primeira que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Ok. A gente começou forte. Nossa. Sabia que ia acontecer. Ok. Gente ontem falando, vamos deixar isso mais pro meio? Essa sendo a primeira. Então, o que está acontecendo atualmente em Cuba? Gente, já começamos forte, né? É verdade. Então, realmente, assim... Todos saímos de Cuba em anos diferentes. Eu acho que quando a gente saiu de Cuba, a situação já estava bem mais estava difícil, mas agora tá bem pior, né? Então, o que atualmente está acontecendo em Cuba é que, assim, está tendo muitas horas sem luz, né? Nas casas, as pessoas estão passando ainda mais necessidade. As pessoas já não podem tem uma falta de alimentos. As pessoas vivem do dia a dia, do que elas conseguem comprar no dia a dia, porque elas não podem ter nada na geladeira por conta que não tem luz, né? Estraga, né? Estraga tudo. Não tem remédios para comprar quando estão doentes essas pessoas. Acredito que também isso tem afetado muito a educação das crianças também. As pessoas vivem hoje em dia com um estresse horrível, porque assim, você não vive, né? Você só tenta sobreviver. Então, praticamente, essa dinâmica, além de que tudo isso é uma consequência da ditadura que tem lá, né? De muitos anos, só que depois da pandemia, por exemplo, eu saí depois da pandemia e já estava difícil a situação, acho que a Emily também. A Mafia saiu bem antes da pandemia, eu acho que foi 1 ano antes. Foi bem antes. Eu vim embora, cheguei no Brasil, daí eu acho que uns meses depois começou a pandemia. Eu acho que foi 10 meses depois, alguma coisa assim. Então ela saiu antes e eu acho que cada ano foi uma coisa diferente, Foi né? piorando a situação, né? Piorando a E situação. agora tá num estado crítico. 2020. 2021. Eu cheguei em 2019, então... Sim. Daí assim, cada ano o país vai piorando. Vocês realmente. sentem que já era ruim antes da pandemia e só piorou? Ou vocês acham que dava pra viver numa boa antes da pandemia? Eu acho
Tipo, sempre teve aquele... Sim. Sempre que teve aquela dificuldade, mas eu acho que Tipo, sem não... comparar com outros países. É. Só naquele mundo de Cuba. Sim, eu acho que sempre teve uma dificuldade de morar lá, né? Mas esses últimos anos eu acho que piorou muito mais. Principalmente esses últimos 3 anos, desde que eu tô aqui, tem piorado, sim. Horrível. O que aconteceu é que durante a pandemia, como o turismo era fechado, não tinha entrada de dólar no país. Então, eu Sim. acho que piorou muito mais, porque a economia de Cuba ela é sustentada pelo turismo, né? Aham. Então, como não tinha ninguém de fora entrando, daí a economia foi mais da ladeira abaixo ainda. Agora piorou ainda mais porque tem falta de petróleo, né, de gasolina, por conta do que aconteceu com a Venezuela. Daí, muitos donos de hotéis, eles foram embora e fecharam os hotéis, entendeu? Então agora sim. também não tem turismo. Entendi. Porque as pessoas, às vezes, não tem nem como entrar no país, que não tem quase nem avião, porque não tem como, né, não tem gasolina. Claro. E então, muitas donos de hotel estão vendo que não é sustentável, né? Então, eles estão recolhendo e indo embora. Será que se nesses anos de ditadura, eles não fosse a ditadura e eles tivessem sido um país organizado economicamente, a pandemia não teria afetado menos, talvez? Com toda Seria, certeza. com Com toda certeza. certeza. Eu acho que uma pergunta que fazem muitas pessoas hoje, então, como eles sobrevivem? E assim, atualmente a família cubana, ela sobrevive da ajuda das pessoas que moram fora. Por exemplo, como você consegue fazer um passaporte, como você consegue comprar alimentos, como as pessoas de fora mandam dinheiro para os cubanos, porque assim, não adianta você trabalhar, porque assim, teu salário é uma sacola de leite. Não tem pra comprar alguma outra Na coisa. nossa época, eu lembro que eu tinha feito a conta e, tipo, o salário da minha mãe era um pacote de frango pra gente comer uma semana. Sim. Agora, um par de tênis é o salário de uma pessoa. Então, as pessoas têm que ficar se virando. E, por exemplo, lá tem muito que a pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, eu trabalho numa fábrica de queijo. Aí, eu roubo o Sim. queijo da empresa pra eu poder vender na rua pra eu ganhar dinheiro. Então, é meio que um ciclo que não para. Eu roubo do governo, o governo rouba de mim. Corrupção. Eu roubo do governo, o governo rouba de mim. Seguinte pergunta. Bora lá. Deixa eu ver. Ui. Vamos ver. Tomara que seja uma mais leve agora, né? Tchá, 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 tchá. Oh, meu Deus. Como o socialismo cubano afetou a sua vida durante o tempo? Gente, a gente nem pretendia falar tanto sobre isso, mas beleza. Como o socialismo cubano afetou a sua vida durante o tempo que você esteve lá? Gente, Bom, é profundo, né? sim. Então, eu acho que desde que a gente já nasce nesse mundo, né? Então a gente só enxerga de fato quanto afeta quando a gente sai dele, Concordo. né? Sim, concordo. Mas, por exemplo, na educação eu tinha uma boa educação lá, independente de que a gente tinha falta de recursos, eu acho que no âmbito de estudar, a gente tem uma boa... Não sei explicar. Não concordo muito. Não concordo? Eu também concordo. não, Eu porque concordo. Eu acho que ele, tipo, você vive totalmente sempre uma doutrina. É, eu Desde que também você está na escola, eles tentam colocar essa ideia de socialismo e comunismo na tua mente. Sim, mas fora dessa parte... Fora dessa parte Por você exemplo, tem- a gente... Matemática. A gente tem uma boa Tem muita educação. disciplina. Inclusive, eu acho que é muito melhor do que aqui no Brasil. Eu acho que é Entendo. lá. Concordo. A educação lá é integral. As pessoas, inclusive, tem muitas coisas que a gente aprende num ano lá e que aqui aprendem só 2 anos depois. Claro. É porque assim, ó, quando eu cheguei aqui, eu entendo a ideia do que você tá falando. Num contexto de educação geral, eu não acho que é favorável por esse ponto Sim. da doutrinação, de, tipo, não ter o outro lado da moeda, né? Sim. De a gente só aprender o que eles querem. E dentro desse contexto da gente só aprender o que eles querem, a gente também só vive a realidade que eles permitem. Porque, por exemplo, Sim. aqui no Brasil, se você quiser que seu filho estuda de forma integral, você tem essa opção. Mas se ele quiser trabalhar... Aqui ela é mais flexível, né? Isso, se ele quiser, tipo, trabalhar e estudar meio período, ele também tem essa opção. Claro que essa questão ali da gente viver só a realidade que eles querem permitiu que todos fôssemos obrigados a só estudar e, em consequência com isso, nós tínhamos conhecimento maior, talvez, sobre ciências exatas, por exemplo. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, eles estavam estudando um negócio de matemática que eu já tinha visto há 2 anos atrás. Isso teve muito, quando eu Sim. entrei
Como que chama? No ensino médio. No ensino médio. Mas eu acho que a gente, mesmo assim, a gente mora numa bolha, sabe? Às vezes aqui eu me sinto muito frustrada, porque tem muitas coisas que a gente não conhece lá. Sim. Que aqui é a coisa mais normal do mundo. Né? Sim, aí eu me sinto super frustrada, super atrasada, porque eu falo, cara, não fazia nem ideia, porque ninguém fala disso lá. A gente não vive isso. Então, quando a gente chega aqui, é uma coisa tão normal. Eu acho que é algo Frustra. normal, como na economia, tipo, o uso de um cartão de crédito básico, né? Eu acredito que, como a gente lá, que é um fato super interessante, a gente não tem internet nas casas, né? Tudo pelo celular, né? Os dados. A gente tem falta de informação. Então, a falta de informação é falta de conhecimento. Então, você não sabe o que está acontecendo em outros lugares. Além que o internet é super caro, então você não consegue viver o que está passando no mundo. Você não consegue conhecer isso. E aí você termina só vivendo naquela bola mesmo. E se tu vê, por exemplo, as notícias, é tudo tergiversado, né? Nunca vai ser realmente o que acontece tudo de nacional, fato. né? O que acontece. E as coisas boas, nunca Sim. falam as coisas E sempre ruins. vai ser olhado desde a perspectiva da linha do comunismo, por Eu exemplo. acho que a gente, enquanto alguém que morou num país socialista, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, nos primeiros anos que eu cheguei no Brasil, eu tive que lutar muito com a minha mentalidade de escassez. Sim. Sabe? Tipo assim, parece que a gente nunca para de... Ai, será que vai acabar? Tem que O comprar Emerson e deixar muito tudo... de mim. Aham. Porque eu sempre quero comprar um monte de coisa. Eu, tipo, quero comprar 3 pacotes de arroz. Ele fala, não precisa. Tipo, Não vai acabar. Não vai acabar. Compra só um e depois, Semana que vem, a gente compra o outro. Tipo, a gente tem muito... Eu lutei muito com isso. Essa mentalidade de... Sabe, tipo assim... Ai, comprar talvez uma roupa errada. Ou comprar alguma coisa que você gosta. Não sei o que, porque não tem... Não, por que você tá gastando dinheiro com isso? Porque eu posso, eu tô trabalhando pra isso, entendeu? Ou então, essa questão de você querer lotar sempre a casa com comida, a geladeira com comida. Porque você não sabe o momento que vai acabar. Sim. Como... Também, gente, é muito... Eu acho que esse assunto é bem amplo, né? É bem amplo. Próxima pergunta. Tá lá. Tique. Alguma coisa leve, em Sim, nome por de Jesus. favor. Se não for, a gente guarda de novo e pega outra. Que letra linda. Qual foi o maior choque cultural que você teve? Amiga, pode começar falando. Pode, porque a nossa é a mesma. Igual. Sério? Ai, eu comecei vocês então, vai. Eu tava lendo as perguntas antes de começar aqui. Aí eu ri um monte, eu li essa em voz alta e eu falei pra Lia, nossa, a minha é essa mesma, que é a amizade. Amizade. Sim. Então, quando eu cheguei em Cuba, é que é um fato, né, que a gente tá falando, os cubanos, eles entram em confiança muito rápido. Então, a gente tá, tipo assim, bem acostumado de que quando você chega em um lugar, você sentir que você já é amigo dessa pessoa. E eu acho que os cubanos entram muito rápido, né, nessa confiança, e os brasileiros, eles são mais, tipo, na deles. Mas de pessoas que eles são amigos teus se você já está na vida deles faz tempo. Sim. Os cubanos não. Uau. Entendeu? Então, um choque cultural foi isso, que eu precisava. Você sai do teu país, você entra em um país novo e você quer o quê? Amizades, para não se sentir sozinho. Então, você sentir que tem uma barreira que às vezes não é Sim, só... nossa. Não é só Sim. o idioma. Porque você pode falar perfeitamente português, mas ainda assim você percebe que tem alguma coisa, né? Uma Sim, barreira. Nossa. Sim. Eu tô me sentindo muito entendida. Exatamente. E você sente que você não chega completamente no coração deles. Você não entra. E, gente, é assim, foi o choque, assim. Pra mim também, tipo, eu tenho amigos e eu conheço pessoas com as que eu converso, às vezes a gente conversa sobre as nossas coisas, mas eu sempre tenho a sensação de que tem algo que não deixa. Não deixa, sabe? Não é e às vezes, por fechamento. exemplo, eu falo, nossa, eu sou muito amiga dela, mas aí... Às vezes, sei lá, a rede social dela, eu percebo que de fato na vida dela eu não tô. Eu continuo estando alheia. Ela sai com o seu grupo de amigos, ela faz a vida dela, ela conta as coisas pra quem ela quer, mas eu sinto que, mesmo que tenha uma amizade, sempre tem uma barreira que não Sim. passa. Mesmo que a gente fale bem, o que ela tava falando, Exatamente. que a gente seja muito parecido, que tenha muitas coisas em comum, sempre tem alguma coisa que não. Que você sente que não fecha ainda. Sim, tipo, são raras é raro, assim, as poucas pessoas que eu posso falar brasileiros, tem que falar, não, a gente tem uma amizade muito íntima e eu posso falar que ela, tipo, ela pensa em mim em todas as, tipo, nos momentos da vida dela. Tipo, eu vou sair, eu vou convidar a Emily. Eu preciso conversar com alguém, eu vou falar com a Emily. Legal. São bem poucos. É que eu acho que nós procuramos amizades profundas, né? Relacionamentos profundos. Sim. E a gente não se conforma com uma amizade superficial só. Sim. Então sempre estamos em procura Sim. disso. Mas Inclusive, eu cheguei a achar disso e falei, não, deve ser a vida adulta, né? Que as pessoas, a amizade da vida adulta, de repente, é diferente da amizade que eu tinha lá, porque eu era mais jovem, né? Mas, inclusive,
Inclusive, eu falo muito com o meu marido, ele tem me ajudando muito com esse assunto. Porque eu me sinto muito mal muitas vezes. Eu sinto falta de... Ai, amiga. Sim. Sinta se abraçando. Te amamos. Nossa, eu me senti muito identificada contigo, ainda bem. Ainda bem Não só que, sou que eu. não sou a única. Sim. Mas assim, Maf, É isso, não sei porquê. Mas eu tava contando pra Lia ontem que eu passei por isso em várias fases, até que chegou um ponto em que eu conseguia estabelecer esses vínculos profundos, sabe? Tipo, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não posso falar isso agora porque eu estaria sendo hipócrita com muitas boas amigas. Eu acho tenho, também que tu entendeu? chegou aqui mais jovem que a gente. Tipo, aí a pode gente ser. chegou aqui mais velho. E a gente tá num mundo, vamos dizer assim, por exemplo, no mundo corporativo, onde a amizade sim. onde que a gente arranja essa amizade? No Sim, trabalho, claro. por exemplo, né? Que é com quem mais a gente convive. Aí eu acho que tu chegou mais nova, conhece muitas meninas da tua idade que já estavam Pode contigo ser. desde mais novas Eu também, acho que né? amigas, assim, que eu conheci mais novas, que permanecem, duas só. Uhum. E depois foi na igreja, assim. Sim. Mas eu entendo. Sabe por que eu penso que isso acontece às vezes? Porque, querendo ou não, o país onde a gente nasceu... Tu fala muito sobre isso, né? A gente tava comentando sobre isso. A gente tem uma identidade moldada pelo lugar onde a gente cresceu, Sim, tudo. sim. E, cara, tipo assim, ó, com meu namorado, às vezes a gente não tem umas piadas internas que uma pessoa que nasceu aqui tem com ele, entendeu? Que claro. ele consegue, porque eles se entendem, porque eles vivem nesse mundo, nessa... Sei lá, até uma coisa básica, tipo um filme animado da TV, Claro. que eu Sim. não entendo, tipo, eu não sei do que vocês estão falando. Então eu acho que, claro que isso é um exemplo extremamente supérfluo, mas, tipo, eu acho que o fato da gente ter nascido... Pode ser que isso aconteça também. Que isso aconteça, porque realmente tem a barreira deles terem uma identidade que foi moldada pelo país onde eles e a viveram. gente também tem, né? E a gente também. Ah, com certeza. Entendeu? Tipo, a amizade que eu tenho com vocês, com a Óbvio. Cici, com amigas que são daqui, que são de Cuba, é muito diferente. Óbvio. Sim. A gente tem uma história em comum, então Sim. eu acho que já isso é um começo pra Sim. isso. Só que, tipo, a gente tem a sorte de ter Sim. a gente. Ai, Deus. Aliás. Isso não sonido é moco. Yo como que... ASMR de catarro. Lo siento. Dale, perdón. Solo me faltó hacer así. Coisa, meu Deus. negra. Dale, lo Foi isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima Então, eu pergunta. novamente Vai lá. vou lá. Pega o microfone. Eu gosto dessa pergunta. Em Cuba só tem pessoas pretas? Gente, sim. Gente, pergunta todo mundo faz. Todo mundo faz. todo mundo faz, porque eles falam, eu achava, nossa, mas você Você é realmente branquinha, né? é cubana? é morena. Eu, tipo... Você não é cubana, não, você é brasileira, porque você é branquinha. Eu falei, e eles têm um preconceito, né? Mas eu acho assim, é normal. Eles pensarem isso. Chile, por exemplo, e países que tem Eu não sei por quê. Cara, uma vez uma pastora que é brasileira, mas mora em Orlando, veio aqui na igreja, ela me viu, eu trabalhava pra igreja ainda, então eu me envolvi ali com ela, tive que ajudar a fazer umas coisas, daí ela me olhou assim e falou, nossa, de onde que você é? Daí eu falei, sou de Cuba, dela. De Cuba? Branca desse jeito? Aham. E daí, foi o marido dela. Daí o marido dela falou, nossa, eu achei que só tinha preto em Cuba. Daí ela falou, não, amor, lembra lá em Miami, que é tudo cubano? Lembra lá em Miami. Porque eles moram lá. Sim, é que assim, né? É uma coisa de história, mas na Cuba a porcentagem maior é de brancos, de fato. Tu acha? Eu pesquisei, é de brancos. É de brancos. Por Eu quê? achei que era muito... Eu achei que era, tipo, Brasil, muita mistura, sabe? Então, a porcentagem maior de brancos, com certeza, tem os pardos. E daí tem sim. as pessoas pretas. Por quê? Porque a gente foi colônia da Espanha, dos Estados Unidos. Teve muito africano que foi pra lá. Mas assim, gente, Cuba tem pessoas de todas as cores. Tem assim, é igual aqui, o Brasil. Então, não... Nós três brancas fazendo Exatamente, de né? todas essas cores. Aqui foi essa Ó, coincidência, somos o exemplo de que não todos são pessoas pretas, tá? Só tem preto em Cuba? Eu acho que não. Não. Mas tem bastante também. Tem. Então, sabe o que era curioso pra mim? Isso é um fato, não tem nada a ver com cultura, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra racismo, sabia? Eu não sei se porque eu vim muito nova boa pra ideia. cá, mas tipo assim, não sei se vocês já entendiam sobre esse conceito, mas lá ninguém fica bravo porque alguém te chamou de preto. De preto. De De gordo. fato. Inclusive, a gente faz Às vezes é piadas. piadas. Faz piadas uns com os outros sobre isso. Aham. E é piada, ninguém vê como racismo e fala, pô,
poxa, que pessoa racista. Não. Eu não sei explicar o contexto. Eu não sei se eu quero até uma vez fazer um quiz e perguntar se eles de fato se sentiam mal em algum ponto. Pode ser. Porque quando eu cheguei aqui, eu sentia que essa era uma pauta muito forte aqui. E eu não acho irrelevante. Mas eu acho que quanto mais você incentiva, às vezes, pior se torna. Então, Exatamente. eu ficava tipo assim, gente, eu não tô entendendo. Porque assim, ó, como eu fazia parte do ministério, como eu fazia parte do projeto de dança lá, gente preta é muito talentosa. Então, o que mais tinha era gente dançarino preto, assim, cantor preto. Então, eu tava muito no mundo deles. E como a cultura de Cuba tem muita raiz da África, todas as danças que a gente aprendia no projeto que eu fazia parte tinha a ver com a cultura africana. Então, eu era muito envolvida. Uma vez alguém me disse, nossa, você parece... Você tem até um nariz de preto. Então, como meu nariz assim, falou, você tem um molho deles, não sei o quê. Então, eu me sentia muito identificada com o fato de que a gente era tudo a mesma coisa, entendeu? Não tinha esse negócio de os pretos e os brancos, ou de um ser melhor que o outro. A gente até se chama, tipo, ai, minha negrita. Sim, é tudo... Então, a gente faz isso de carinho, de piada, é muito normal, assim, e eu acho que na nossa mente isso não existe. Claro, tem as suas coisas, algumas pessoas, mas assim... Eu acho que o ponto pra gente é que, tipo assim, eu não sei explicar isso, tá? Eu espero que quem tá ouvindo o vídeo consiga entender que a gente entende a relevância de você não discriminar as pessoas por causa da sua cor de pele. O que a gente tá querendo dizer é que no nosso contexto, em Cuba, não tinha esse sentimento de eu vou discriminá-lo pela cor da pele. Pra gente, isso era uma ideia que não entrava na minha cabeça. Daí, quando eu vim pra cá e eu vi que isso existia, eu fiquei tipo assim, não faz sentido. Entendem? Tipo, é um sentimento um sentimento inexistente, porque na nossa consciência, nós somos todos a mesma coisa, entendeu? E pode ser que sim, existia em alguns casos. Sim, óbvio. Por exemplo, talvez você conheça um cubano e ele vai te falar, não, sim, no meu contexto tinha. Mas no nosso, não existia. Não era tão... O racismo não existia como uma coisa usada pro bullying, vamos dizer assim, né? Sim, ou algo, tipo... Como fala? Que precisasse ser falado na escola e dar uma palestra sobre racismo. Não precisava. Não era abundante. Porque isso não era algo... intencional, entendeu? Tipo, a pessoa não fazia isso pra ferir ou, tipo... Nada, teria essa maldade. Entendemos. Próxima pergunta! Sou eu. A pergunta que a gente podia ter respondido com... Só tem preso em Cuba? Não. Próxima pergunta. A gente... Como lidamos com a nova língua? Ai, amei essa pergunta. Eu lido muito bem, tá? Eu amo. Eu amo também. Eu amo línguas e eu tô muito feliz de aprender português. Eu gosto muito. Gente, assim, quando eu saí de Trindade e Tobago, que eu aprendi inglês, aprender português pra mim foi fácil, né? Foi a tua terceira língua. Foi a minha terceira língua, mas chique. assim, depois do espanhol é a língua que eu me sinto mais confortável falando. Amo isso. Mas eu gosto mais do inglês, assim, eu tenho ali umas coisinhas. Porém, quando eu cheguei... Ela que menos eu gosto é o espanhol. Porém, quando eu cheguei e é uma coisa que eu acho que é muito bom você chegar e se adaptar à nova cultura que você está. Sim. Então, você precisa ter esse desejo de aprender a língua do lugar onde você vai morar. Além de que, pra mim, é uma coisa que às vezes eu fico com muito cuidado, porque eu quero ser jornalista, então, às vezes, quando as pessoas falam do meu sotaque, eu acho assim, eu até gosto, assim, ter sotaque, porque eu não vou... porque uma coisa que ressalta de onde eu sou, né? Que eu sou cubana e eu não perco minha identidade. Sim. Porém, às vezes eu quero falar tão bem português, porque como eu serei jornalista, eu quero falar isso perfeito, assim, Claro. sabe? Ter essa... A gente fala muito para as pessoas que chegam nova, porque tem muitos cubanos que eles tendem a querer se envolver com pessoas só que falam espanhol pra não precisar aprender português. Só que não, tipo, não adianta pra ti trabalhar com um venezuelano que fala espanhol contigo, porque tu nunca vai aprender português. Sim. Inclusive, já vi cubanos que falam, não, eu não preciso aprender português. Eles que aprendam o espanhol. Não é assim, querido. Você tá no país deles. Tipo, Sim, você tá na terra deles, você teve que sair do seu país, ser o teu papel, se moldar ao ambiente onde você tá. É uma forma de sair da zona de conforto. Então você precisa aprender essa nova língua. É obrigatório, na verdade. Pra quem vai mudar de país, não tem essa chance de você dizer que não vai. A não ser que realmente você seja um cubano que mora em Miami e você não precisa, de fato, porque, enfim, né? Miami é uma extensão de Cuba. Também depende muito, né, da idade de cada pessoa. Tem pessoas que é mais difícil. Por exemplo, os nossos pais. Pra gente que é jovem, é muito mais fácil. Sim, total. Mas assim... A pergunta era adaptação sobre a língua, né?
Eu vou contar como foi a minha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estive 8 meses só em casa, sem estudar, sem trabalhar, sem nada. Porque como as férias são em um mês diferente, o curso que eles estavam fazendo eu já tinha terminado. Então eu precisava que eles chegassem aonde eu tinha parado pra daí começar. Nesses 8 meses, eu só falava com os meus pais, com a minha irmã. Eu ia nos negócios, eu era tipo... As pessoas, tipo, tu é muda. Eu ficava, tipo... E quando eu entrei pra escola, foi assim, ó. Porque eu fui obrigada. Tipo, Super rápido, né? Eu tava num ambiente em que eu ouvia a língua o tempo inteiro, ou pelo menos 4 horas por dia. Eu não tinha opção de alguém vir falar em espanhol comigo. As pessoas só falavam em português comigo. É aquela coisa da imersão, né? E pra quem tem essa dúvida em questão de línguas, eu sinto que o processo se torna o seguinte: você ouve a língua e você entende. Depois que você consegue entender, aí você começa a replicar o que você ouve e começa a falar alguma coisa, e só depois você aperfeiçoa a sua escrita. Sim. Na minha cabeça funciona assim: primeiro você ouve e entende, depois você fala e depois... Ou não, com vocês foi diferente. Acho que sim, porque escrever é o que menos a gente faz, né? Então, tu aprende mais fácil entender e falar. Dificuldade sobre a língua, pra mim, foi também frases que eu tentava... Que parece que não tem como você expressar em português, entendeu? Tipo, às vezes tem um sentimento ou uma coisa que eu quero passar pro outro e eu não consigo porque o meu cérebro não tem... o conceito do que essa palavra em português significa, e pra mim, em espanhol, eu estaria me explicando muito melhor. Sim. Outra dificuldade. Pra mim, agora tá sendo mais difícil me explicar em espanhol do que no português. Sim, agora pra mim Sim. Cara, o oposto. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar numa pizzaria. No segundo dia de eu morar no Brasil, então, tipo, eu não sabia nada de português. Aí eu aprendia as frases, tipo, de cabeça. Então, por exemplo, eu chegava na mesa, eu sabia que eu precisava falar: boa noite, tudo bem? Pizza de tal coisa. Aí a pessoa: tem molho? Aí eu ficava assim: tem aqui, ó. Com certeza te va a ser el primer corte del video. El video va a empezar: tem molho. Aí eu: calma um segundinho. Aí eu ia lá, aí a moça tá pedindo uma coisa que eu não tô entendendo. Não, eu tive um amigo que ele me resgatou assim e falou: bem, querida, eu vou te criar aqui no Brasil, eu vou te ensinar como se fala. Muito bom. Eu vou te criar. Me adotou. Eu tenho alguma pergunta pra contar aquilo que eu falei da escola, que eu falei do quadro, a letra? Sim. Tem outra pergunta ou eu falo agora? Acho que é agora. Olha só, dificuldades com a língua. Eu estava com 16 anos numa sala de aula, tendo aulas de geografia, eu acho. A professora estava escrevendo no quadro. Um silêncio absurdo, porque a gente estava tudo copiando no caderno que ela estava escrevendo no quadro. E eu olho pro quadro e tem uma letra que eu não sei distinguir se é um Q ou se é um G. Aí eu levantei a mão assim e falei: ô, professora, isso aí no quadro é um cu? Porque o nome em espanhol. Toda a sala começou... Quá. E eu... Nossa, eu sou a pessoa mais engraçada do mundo. Eu falo tão bonitinha assim. Eles riram muito, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Daí a Sabrina, minha amiga, me puxou e falou: amiga, não sei o que. Daí ela me explicando, eu... Gente, eu prometo pra vocês que eu não falei um palavrão. Aí a gente fala muita coisa nada a ver, né? Eu falava cabraleza. Pizza de cabraleza. E uma vez, as pessoas pra me zoar na pizzaria falaram: traz uma pizza de feijão pra mim. Não existia pizza de feijão. Aí eu cheguei na cozinha e eu... tem uma mesa que tá pedindo pizza de feijão. Todo mundo ficou rindo de mim um monte. Eu chorava. Eu chorava. Eu sou muito sensível. E eu... Eu tava falando, contei pra Lia ontem também. Teve uma vez que a gente tava na fila de uma lotérica com a minha mãe. E claro, pros adultos, né, mais velhos, se torna mais difícil a questão da língua. A gente tava numa fila e um cara virou pra minha mãe e se perguntou: você tem horas? Que horas são? Aí a minha mãe virou e falou... Tipo assim, quando você não entende, geralmente você sorri, né? Tipo, a resposta dela é até numa conversa, às vezes eu não tô entendendo, eu não tô interessada, eu fico tipo... Cara, e o cara perguntou 3 vezes o horário pra minha mãe e todas as vezes a minha mãe sorria, tipo assim... Ai, sim! Aí virava pra mim: moça, mas a hora, que horas tem?
Gente, Ai, demais. tadinha. E daí, tipo, eu tava rindo tanto daquilo que eu não tava conseguindo explicar o que tava acontecendo. Aí depois eu, mãe, ela quer saber que horas são. A minha irmã uma vez falou pra um cara na igreja, ele tava com um blazer, tipo um terno. Aí ele foi lá e falou, nossa, que saco bonito você tem! E ela não sabia. Eu entendi. Aí o cara ficou tudo sem graça na frente dela. Aí ela me contou essa história, sei lá, 2 meses depois, isso não pode ficar falando isso pra ela, ainda menos pra um Cara. homem. Aí ela toda, por quê? E eu, porque era pai. E quando eu ouvi que eles falavam pinga? Gente, até hoje, às vezes eu falo e eu me sinto a pessoa mais suja do universo. É que pinga é um palavrão em Cuba. E, Em tipo, Cuba- é o palavrão. Tipo, se você, um palavrão, se você quiser exatamente. saber qual que é o palavrão que diz... Tipo assim, ó, em inglês vocês têm aquele... Né? Lá, se você quiser saber o palavrão que distingue o Esse país, daí. é esse país. Às vezes a minha consciência, tipo assim, ela fala, você tá falando uma coisa que você não deveria estar falando. Mas aqui é tipo de pingar alguma... Sim. Em Cuba, normal. a gente ia na igreja, né? Então em Cuba, eu não ficava falando palavrão, né? Então os meus amigos ficavam me zoando e falavam, Emily, fala pinga aí, Emily. E eu, não vou falar. É clássico. Aí eu cheguei aqui, primeira palavra, vai. A gente vai deixar por aqui a primeira parte do episódio respondendo perguntas sobre Cuba. Na próxima semana a gente vai liberar o segundo episódio. Tem muita pergunta legal, curiosa, então se inscreve no canal para não perder e até semana que vem. Beijo!